E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui para dar início ao webinar que nós prometemos no mês de janeiro para todos aqueles que adquiriram a promoção 4x1 da Editora do Fogo, que se trata da abordagem de 4 livros que são Amor Além de Tudo, Um Encontro com o Pai João, Regeneração e Harmonia com o Pai e A Redenção de um Exilado de Degredado Apóstolo. Nós optamos por fazer 4 vídeos individuais compondo esse webinar para que a gente possa disponibilizá-los à parte e as pessoas vão assistindo na medida que puderem, tá ok? Este primeiro estudo é sobre o livro Amor Além de Tudo e eu intitulei esse estudo Um Apelo por Concórdia. E quando eu falo assim, um apelo por concórdia, em função dos momentos que o movimento espírita brasileiro atravessa, e não só aqui no Brasil, mas fora dele também, eu tenho tido notícia de uma certa rivalidade entre trabalhadores da doutrina dos espíritos que tem se permitido muitas vezes, se não alienar determinados grupos de trabalhadores, atacá-los frontalmente ou então abrir vertentes paralelas ao movimento. Eu acho que abrir caminhos diferentes é uma coisa natural do progresso de qualquer corpo doutrinário, porque ele possibilita a diversidade e a riqueza que essa diversidade pode trazer. Mas o momento que nós estamos atravessando, ele é mais delicado ainda, porque nós estamos vendo espíritas atacando espíritas. E aqui estamos todos nós em defesa da doutrina dos espíritos. E quando eu falo defesa, eu não falo defesa social, eu não falo defesa no movimento espírita, eu falo da defesa interna que cada um de nós tem que responder por ela. Então, eu quero pedir autorização àqueles que estão inscritos nesse webinar e que participaram da promoção de janeiro da Editora do Fogo, para que eu compartilhe somente o estudo dessa obra Amor Além de Tudo. Os demais vídeos eles serão exclusivos para aqueles que participaram da promoção, mas esse vídeo eu gostaria de publicá-lo nas nossas redes sociais e em outros canais, para aquelas pessoas que puderem ouvir este apelo por concórdia, repensem um pouco mais o que é ter alteridade, o que é viver o que a proposta do ensino dos espíritos traz para nós, ok? Então vamos lá. O livro Amor Além de Tudo é de autoria espiritual de Inácio Ferreira, pelo médium Vanderlei Oliveira, tá? O Inácio Ferreira foi um trabalhador do século passado, né? Trabalhou como diretor clínico do Hospital do Sanatório Espírita de Uberaba, contemporâneo da Dona Maria Modesto Cravo, do Chico, do Odilon Fernandes, com quem ele compartilhou muitas ideias e em quem ele buscou muito apoio para identificar as necessidades do movimento espírita da época e principalmente da necessidade dos seus pacientes, nos quais ele fez um estudo muito neutro, né, voltado para fatos neuropsíquicos, e verificou que a terapia espírita da reunião mediúnica de desobsessão, passe e água fluidificada, eles eram muito eficazes no tratamento dos distúrbios mentais e obsessivos. Dr. Inácio Ferreira desencarnou, ele foi imediatamente incorporado ao grupo de trabalhadores do Hospital Espírita Esperança e hoje ele é considerado um educador sobre um novo conceito do mundo espiritual. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Sobre esse conceito de espiritualidade. A abordagem central desse livro é uma reflexão que é direcionada aos espíritas em geral, tá? Tanto aqueles mais conservadores quanto os mais inovadores,
de que nós estamos precisando de mais evangelho ou um divã para a nossa comunidade espírita. É claro que ele sempre defende que o evangelho na nossa vida é uma constante, mas quando ele fica retido só no campo do raciocínio, dos pensamentos, das teorias e dos conhecimentos que a gente vai adquirindo ao estudar o evangelho e não migra para o nosso coração, para a nossa experiência, para o campo das nossas atividades no dia a dia, tanto na família, quanto no trabalho, quanto no centro espírita e na sociedade, chega aquele momento que nós temos que ir para o divã. O divã seria o quê? É o que nós vamos verificar nesse estudo aqui, tá? Na verdade, divã, ele pode ser tanto um divã de um psicólogo, de um psicanalista, mas também pode ser nosso divã interno, aquele espaço que a gente abre para refletir. E é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos sentar no nosso próprio divã, na companhia do Inácio Ferreira, que é um médico muito bom, vocês vão perceber pelo estudo, e vamos refletir um pouco no nosso divã. Em um diálogo com Dona Maria Modesto Cravo, Inácio Ferreira fala o seguinte: eu preciso enviar uma mensagem aos que erguem a bandeira de um tempo novo para o movimento espírita. Os inovadores, se não tomarem cuidado, podem acabar fazendo remendo de pano novo em veste velha, como alertou Jesus. Com ideias, informações novas e reflexões mais arrojadas, eles correm o risco de agir contra tudo o que vem sendo feito, por se acharem mais preparados e adequados. Bom, eu preciso compartilhar com vocês um pouco da minha experiência e não das minhas ideias, tá? Porque, assim, eu acho que as experiências, elas são a base, pelo menos, assim, verdadeira daquilo que a gente fala ou das crenças que nós construímos. Eu hoje estou no que a gente poderia chamar de movimento espírita dos inovadores. E vejam bem, eu estou falando todo momento de movimento espírita, não estou falando de doutrina dos espíritos. Então hoje nós atuamos junto ao que é considerado movimento espírita inovador, tá? Mas antes de trabalhar nesse lado de cá, entre aspas, se assim a gente pode dizer, eu fiquei 17 anos do lado de lá, que é o que o pessoal considera movimento federativo, movimento dos conservadores e por aí afora vai. Aqui eu não quero dar nome a ninguém, porque eu me sinto fazendo parte dos dois grupos, e eu vou explicar por quê. Eu trabalhei 17, quase 19 anos, né, 17 para 18 anos e meio, na União Espírita Mineira, aqui em Belo Horizonte, onde eu comecei na Mocidade Espírita Precursor e recebi de todas as pessoas com as quais eu convivi lá muita sabedoria, muito exemplo edificante, muitas orientações que formaram a base de uma nova pessoa. Então a minha transformação começou lá dentro. Foi lá que eu recebi todo o apoio que eu precisei para formar as ideias que eu tenho hoje. Depois de estar lá, eu ainda fiquei mais 5 anos trabalhando diretamente na FEB, com Nestor Mazotti, na Comissão Regional Centro, atuando em vários estados, viajando, difundindo a doutrina dos espíritos e, de certa forma, atuando com legitimidade. Sinceridade, autenticidade. Eu nunca, em momento algum, vivenciei qualquer falsa ideia nesse ambiente. E eu respeito muito todos esses que trabalham nessa parte do movimento espírita, que eu não quero ficar denominando, mas ao longo do estudo o próprio Inácio denomina, porque é importante vocês entenderem que, passando por lá, eu encontrei muitos trabalhadores autênticos, fraternos, amorosos, respeitosos e sinceros.
Então é importante fazer essa ressalva logo aqui no início do nosso trabalho. Estou partilhando com vocês uma experiência que eu vivi. E ao sair de lá, para poder viver outras experiências que meu espírito precisava e ansiava, eu acabei encontrando um lugar no qual eu me sinto bem hoje, que é esse tempo novo, essas novas informações, que são essas mudanças que estão ocorrendo não só no nosso movimento espírita e na ampliação do corpo doutrinário da doutrina dos espíritos, mas também em todo o mundo e em todas as frentes de crescimento da humanidade. Então, é importante a gente ressaltar aqui que ter reflexões mais arrojadas e inovadoras não significa garantia de que todos estão preparados e adequados para colaborar ou agregar valor à ampliação dos conceitos doutrinários. Às vezes, nós podemos incorrer no risco de agir contra tudo o que vem sendo feito. E quando nós falamos de contra tudo que vem sendo feito, nós estamos falando desde o início da doutrina dos espíritos no Brasil. E aí nós estamos falando de tudo que já aconteceu até hoje, que foi o Pacto Áureo, que foi o movimento federativo e outros tantos outros movimentos considerados, entre aspas, paralelos, aonde a presença da espiritualidade superior é inquestionável. Então, que a gente tome cuidado, muito cuidado, nesse tempo, né, que nós estamos percebendo aí, de muitas contradições, de muitas controvérsias, para nos posicionarmos com fraternidade, que é o que o Inácio pede nessa obra. É preciso que o pano novo represente atitudes novas, as quais não podem ser remendadas nas velhas posturas da soberba e da falsa convivência entre irmãos de ideal. Receio que minha forma determinada e entusiasmada de apresentar novas propostas possa estimular ainda mais o revanchismo, o deboche e o orgulho desmedido com relação aos novos conhecimentos que tenho transmitido. Isso é que é um baita puxão de orelha para todos nós, não somente inovadores ou conservadores, para cada um de nós. Por quê? Quando ele fala que essas atitudes novas, sejam nossas ou de qualquer pessoa, dentro ou fora do movimento espírita, são remendadas nas velhas posturas de soberba e da falsa convivência entre irmãos de ideal, ele está falando das nossas velhas posturas. Ele não está falando da postura dos familiares, ele não está falando da postura dos vizinhos, dos colegas de trabalho, dos irmãos do centro espírita ou de quem quer que seja na sociedade, na humanidade hoje. Ele está falando que as velhas posturas de soberba e falsa convivência entre irmãos de ideal é direcionada para as nossas atitudes. Então é importante que a gente aqui no estudo reflita não o que está acontecendo fora do movimento espírita, mas o que realmente tem acontecido com cada um de nós, portas adentro dos nossos corações. Porque essas velhas posturas são as que a gente está alimentando até hoje, para continuar com o quê? Com revanchismo, com deboche e orgulho desmedido com relação aos novos conhecimentos. Então aqui, gente, eu quero ressaltar para vocês uma questão muito delicada do momento hoje no movimento espírita. Falsa convivência entre irmãos de ideal. É uma coisa que Jesus com certeza não vai entender se chegar aqui, tiver acesso às nossas redes sociais, tiver acesso aí às tribunas e encontrar irmãos de ideal espiritista atacando uns aos outros, tá? Então, que a gente faça essa reflexão, sabe? Porque o nosso hábito
de defender as nossas ideias atacando as outras, é um hábito muito arraigado na nossa vida. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos estar desrespeitando irmãos de ideal. E nós vamos ver mais adiante no nosso estudo que isso é uma postura, que essa é uma postura que não pode mais permanecer na Terra num mundo de regeneração. Por conta dessas velhas posturas de soberba, nós podemos estabelecer para nós um futuro muito doloroso. Vamos então dar uma estudadinha aqui no versículo de Mateus, capítulo 9, versículo 16. Capítulo 9, versículo 16. Ninguém deita remendo novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz maior a rotura, ou seja, o estrago, o rasgo. Muito bem. Eu já conheço isso aí, sei de cor esse versículo, mas eu quero fazer uma reflexão com vocês aqui, tá? Quando nós remendamos uma roupa, possivelmente essa roupa é nossa. Então, quando ele fala roupa velha, ele está falando da nossa roupa velha, da nossa alma velha. E o remendo novo aqui é aqueles novos ideais que estimulam o nosso espírito ao progresso, ao crescimento espiritual. Então, o pano novo que a gente tem recebido é um pano mais denso, com a trama mais fechada, é um pano mais robusto. E ele encontra uma roupa velha. O que é uma roupa velha, gente? Uma roupa com os fios mais finos, com a trama mais aberta, uma roupa mais fragilizada. Então é isso que nós somos. Nós somos essa roupa velha. Todos nós. Com raríssimas exceções de missionários que estão na Terra hoje, todos nós somos essa roupa velha, o homem velho, né? Que não pode ser desprezado. Quem é que não gosta de uma roupinha velha, macia, né? Para ficar em casa, para dormir, para relaxar. Tem seu valor, não é mesmo? Por isso que a gente remenda as roupas velhas. Olha que coisa linda Jesus está ensinando para a gente aqui. Mas a gente tem que tomar cuidado, tem que ter delicadeza na reparação dessa roupa velha, porque senão a gente causa um estrago danado. E eu estou falando aí daquele entusiasmo que a gente tem quando entra na doutrina e fala, nossa, achei meu caminho, é por aqui que eu vou. E a gente mergulha com tudo. E, no entanto, a gente esquece ou quer esquecer, ou varre para debaixo do tapete a nossa personalidade antiga, que vai ser a base da nossa autotransformação. Ninguém joga fora o homem velho, né? A gente transforma esse homem velho num homem novo, mas é uma transformação gradativa, né? Ela precisa ser verdadeira, ela tem que ser honesta, para que a gente alcance o objetivo da transformação. Então, uma vez que está claro para nós aqui que a roupa velha somos nós, vamos continuar adiante, ok? Aqui, o próprio Inácio coloca conservadores e renovadores como uma forma didática de identificar dois grupos ou até mais, com um terceiro substantivo aí que agora nós não vamos nos preocupar em achar, para demonstrar que dentro do movimento espírita, seja aqui no Brasil ou fora do Brasil, nós encontramos grupos que estão atuando em linhas diferentes, pregando posturas e propostas diferentes. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, são trabalhadores do Cristo. Então, vamos lá. Conservadores e renovadores nada mais são que posições passageiras de quem cumpre, na verdade, funções e compromissos diferentes na enfermaria da comunidade espírita. Ambos, independentemente de tais posições, são almas que, como nós, carregam milênios de trevas a vencer, cada qual com sua função diante do progresso. Muito bem. Olha bem, gente, ocupando posições passageiras. Isso quer dizer o quê? Que hoje, se eu sou conservador, amanhã eu vou ser renovador. Hoje eu sou renovador, amanhã eu venho
com a função de conservador. Ou seja, nós temos compromissos diferentes, funções diferentes, o que não quer dizer que uma é melhor do que a outra, certo? Se tem funções e compromissos diferentes, vão haver visões diferentes. Mas por que essas visões diferentes, elas têm que justificar ataques, condenações, né? Riscar o nome da lista lá, não sei da onde. Para que isso? Porque isso, todo esse conjunto de atitudes, nada mais são do que atitudes criadas pelos homens. Aonde? Na comunidade espírita. E aqui eu faço mais uma vez a ressalva. Movimento espírita, comunidade espírita, feito pelos homens e não a doutrina dos espíritos. Então a gente tem que entender que a doutrina ela é intocável. Mas as nossas atitudes no movimento espírita precisam passar por uma revisão. Principalmente levando em consideração que todos nós, com raríssimas exceções que eu já tinha falado, carregamos milênios de trevas a vencer. Aí aquela roupa velha que eu falei agora há pouco, né? Gente, nós estamos começando a ver a luz agora. E quando eu falo agora, eu posso falar 1, 2, 3 encarnações, né? Mas antes disso, nós temos milênios de trevas para vencer. É isso? Sendo que cada um de nós, aonde atua, seja onde for, na família, no trabalho, no centro, na sociedade, cada um de nós tem uma função diante do progresso. Todos nós temos, cada um de nós, seja no micro ou no macro. Então é importante a gente entender essa importância de funções diferentes no progresso, para que a gente busque a concórdia, a gente busque a aceitação, sabe? A empatia. O outro acredita nisso, beleza, tudo bem, acredita, vai avante, torce pelo sucesso da pessoa. Mas porque ele falou e disse isso aqui, assim, assim, assim. Tá, deixa ele dizer. Não é verdade? Deixa ele dizer, é o livre-arbítrio dele que está ali determinando o que ele tem que dizer. Mas vejam bem, Chico comentava isso demais. O mal não merece comentário em tempo algum. Beleza? Se não merece comentário em tempo algum, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos focar na parte positiva do trabalho daquela pessoa, que com certeza há. Mas ele é adversário do fulano de tal, que eu sigo no Face. Todos nós temos ideias contrárias, mas nem por isso perdemos o direito de divulgá-las. Não temos o direito de atacar uns aos outros, mas de respeitar o livre-arbítrio, né? Da liberdade aí de imprensa, de exposição das ideias. Isso aí até a nossa lei humana já aceita isso. E agora nós vamos aceitar. Então temos que ter esse cuidado. E é o cuidado que o nosso amigo Inácio está pedindo para a gente ter. Ter informação ou conhecimento sobre o que tenho dito não torna ninguém melhor. A ciência incha o ego e, se os trabalhadores de hoje usarem as ideias inovadoras apenas para destaque pessoal, nada mais farão do que repetir as infelizes e desgastadas posturas dos que engessaram o pensamento e as práticas espíritas. Precisamos de pessoas corajosas, afetivas e verdadeiras, que desenvolvam a gentileza, o espírito de perdão, o bom humor e o sorriso nos lábios. O tempo, com o apoio da ciência, vai reconhecer o valor dessa nova postura. Então vejam bem, quando ele fala que a ciência incha o ego, aqui nós podemos traduzir o seguinte: conhecimentos e informações incham o nosso ego, beleza? Porque, com exceção de algumas pessoas, nós não estamos diretamente nas linhas de frente da ciência, embora a doutrina dos espíritos tenha esse aspecto científico, filosófico e religioso, tá? Então, cuidado para que as informações e o conhecimento que nós detemos, eles não enchem o nosso ego, que já é inchado de natureza até o presente momento, tá?
E tomar cuidado para que esse conhecimento que a gente tem adotado, ele não seja usado para o nosso destaque pessoal. Porque é isso que a gente tem feito, né? Então, que qualquer orador, qualquer pessoa que comunica nas redes sociais, através de vídeos e tudo mais, verifique se não estão fazendo isso para o destaque pessoal, para alimentar o ego. Porque se nós somos do Cristo, nós estamos aqui não por nós mesmos, mas pelo ideal de implantar a regeneração, para a gente montar o período da regeneração no nosso orbe. Então, que a gente tenha esse cuidado, que a gente atue com essa legitimidade, né? Que ela vem de dentro. Estou fazendo o meu papel? Eu acredito no que eu estou agindo? Beleza, vou receber crítica? Não tem problema. Se as críticas tiverem algum proveito, eu vou ouvi-las com cuidado e retificar minha conduta. Mas se eu achar que elas não têm procedência ou que são fruto de uma visão um pouco diferente da minha, tudo bem, vai na paz do Senhor. Você vai por aí, eu vou por aqui, lá na frente a gente se encontra e aperta a mão, porque é isso que a vida vai nos pedir, tá? E quando ele fala que nós precisamos de pessoas corajosas, afetivas e verdadeiras, é porque não dá para ser cristão. E aqui eu não estou falando de doutrina espírita, eu estou falando de todas as religiões que têm o Cristo como referência. Não dá para ser cristão sem sermos gentis, sem perdoarmos, sem manter o nosso bom humor e o sorriso nos lábios, ok? Por que isso, gente? Porque é assim que a autenticidade do nosso posicionamento ela vai ser comprovada. Tá aqui uma pessoa falando com vocês que depois de alguns anos trabalhando no movimento do lado de lá, tem recebido muitas críticas do lado de cá. E eu não tenho respondido a nenhuma delas, porque eu ainda continuo acreditando na alertiva do Chico de que o mal não merece comentário e ter pagum. E aqui eu vou retificar minha fala, porque as pessoas que falam ao contrário de nós não falam mal, elas falam o que elas pensam. Se está certo ou errado, isso é uma questão que nós vamos verificar lá na frente. E eu tenho certeza que quando a gente olhar para trás, nós vamos falar, nossa, não é que a gente trabalhava lado a lado? Não é que nós trabalhamos em nome do Cristo? Não é que nós estávamos ali lidando com aquelas questões para defender e viver e praticar e interiorizar a doutrina dos Espíritos? Então nós estávamos todos na mesma posição, né? Porque, gente, não dá para ser cristão sem ter leveza na vida, sem ter flexibilidade, sem trabalhar a arrogância que a gente tem de natureza, não é verdade? Então é importante a gente saber que o tempo, com o apoio da ciência, vai reconhecer o valor de todas as posturas, não só as novas, mas também as antigas. Porque as antigas também serão comprovadas pela ciência. Então nós estamos num momento aí de transição na Terra, um movimento de transição de valores, de crenças e de tudo mais, que a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não bata de frente com colegas, amigos, irmãos de ideal que estão ao nosso lado. Se os conservadores desmerecem o valor dos renovadores, rotulando-lhes de adversários da causa espírita, provarão sua incapacidade de conviver com a diversidade e de entender as mudanças que estão acontecendo na forma de pensar e praticar o espiritismo. Se os renovadores desprezarem a importância das iniciativas dos conservadores, julgando-lhes atrasados em relação ao ideal, estarão ignorando o importante papel que a eles compete de zelar por uma base segura de entendimento a quem está dando os primeiros passos na doutrina, para que depois se ergam as paredes de mais amplas concepções. Então aqui agora o Inácio ele pegou o ponto de equilíbrio,
para nós dentro do trabalho da doutrina dos espíritos. Cada um de nós precisando tratar com muito respeito as linhas de frente das várias linhas de trabalho que outras pessoas têm desenvolvido, né? Por quê? De um lado, um grupo prova a incapacidade de conviver com a diversidade e entender as mudanças que estão, gente, já acontecendo. Quer dizer, começaram já a acontecer, não tem como ir contra. Já é uma realidade, né? E aqui eu quero pedir desculpa porque eu digitei aí, espiritismo com letra minúscula e teria que ser maiúsculo, tá? Me perdoem. E também, por sua vez, se nós desprezarmos a importância dos conservadores, nós vamos estar enfraquecendo a base da doutrina dos espíritos. Nós vamos estar enfraquecendo aquilo que nos colocou de pé. Então, que a gente tenha muito cuidado, que a gente tenha muita atenção, porque alguém tem que zelar pela base segura da doutrina dos espíritos. Ah, mas eles estão excessivamente zelosos. Tudo bem, é assim que eles conseguem trabalhar. Ah, mas eles estão discriminando isso e aquilo. Tudo bem, é assim que eles conseguem trabalhar. Ah, mas isso e aquilo. Gente, cada um faz o que dá conta. Tem uma fala de Emmanuel, num daqueles livrinhos da série do Evangelho, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, em que ele fala: quem dá o que tem, merece o salário da paz. Vamos repetir? Quem dá o que tem, merece o salário da paz. Só que a sensação que eu tenho, tá, comigo principalmente, é de que eu não estou dando o que eu já tenho. Porque com tudo que nós já ouvimos, na base da doutrina dos espíritos, nós já deveríamos estar mais mansos, menos beligerantes, brigando menos dentro do movimento espírita, nos unindo mais, nos amando mais, para não comprometer o futuro do movimento espírita, com rachas que não se justificam. E nós vamos ver mais adiante por quê. Nesse embate entre conservadores e renovadores, o que é perigoso e injustificável são as represálias, as difamações, as formas envernizadas. Perdão, gente, eu não entendo o que aconteceu com essa criatura aqui. Eu vou pedir permissão para vocês. Já fechei tudo que tinha, mas acho que não fechei tudo o suficiente. Me perdoe, tá bom? Acho que agora não vai nos incomodar mais, não. O que mais nós temos que prestar atenção, o que é? Com as formas envernizadas de desrespeito e exclusão. Gente, isso aqui chama-se hipocrisia. E nós já praticamos muito essa hipocrisia, tá? Viemos aí de uma série de reencarnações atuando nos movimentos religiosos dentro dessas formas envernizadas aí. Em nome do corpo doutrinário, nós desrespeitamos, excluímos e oficializamos o que é certo e errado. Para que nós vamos repetir o erro de novo? Espera lá, gente. Vamos tomar cuidado. A comunidade espírita precisa dos dois, pois ambos cumprem funções progressistas. Benza a Deus. Aqui agora eu fiquei feliz. Ambos cumprem funções progressistas. A despeito das características de cada um desses grupos, o que mais necessitamos na comunidade espírita é de respeito, acolhimento amoroso, fraternidade e autenticidade uns com os outros. Uns com os outros. É preciso ter consciência que, a nosso próprio modo, todos estamos colaborando para o futuro mais luminoso, para que a doutrina e o planeta sejam melhores. É preciso ter consciência que, a nosso próprio modo, todos estamos colaborando para um futuro mais luminoso, para a doutrina
e para um planeta melhor. Olha, Inácio não podia fechar de uma forma melhor do que essa aqui. Todos nós somos, afinal de contas, progressistas. E aqui agora nós vamos dar uma paradinha num versículo que o Inácio usa nessa apresentação do tema dele. O primeiro versículo está na primeira carta de João, 2,10, referindo-se ao movimento cristão da época de Jesus, quando ele fala: aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. E vamos também num segundo versículo de Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Porque já é manifesto que vós sois carta de Cristo, ministrada por nós e escritas não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Em que contexto esses dois recados foram escritos? Veja bem, se é uma carta de João e se é uma carta de Paulo, isso foi depois da crucificação de Jesus, alguns anos após Paulo já ter iniciado a divulgação do cristianismo para o povo pagão da época. Porque no entendimento da maioria dos discípulos, tá, que conviveram com Jesus, a missão do mestre, a doutrina que ele trouxe, seria para as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, para os judeus que já tinham a consciência do Deus único. Então, quando Jesus veio, ele veio para a comunidade ali dos judeus, que eram, naquela época, um dos povos que acreditava no monoteísmo, ou seja, na crença de um Deus único. Então, depois que Jesus partiu, né, Paulo foi convertido e falou: pera lá, não é só para o pessoal de Israel que essa missão, que essa verdade, que essa doutrina veio, não. Ela veio para todo mundo na terra. Então eu vou sair e vou pregar para os pagãos também. Aí, depois de um certo tempo, tanto os discípulos quanto Paulo começaram a atuar em linhas diferentes. Aqueles que estavam mais ligados ao movimento ao movimento cristão da Casa do Caminho, em Jerusalém, eles tiveram que ficar mais conservadores para que os judeus, os doutores da lei e os sacerdotes não implicassem com o cristianismo mais do que já estavam implicando. Então eles tiveram que contemporizar, eles tiveram que ser um pouco mais conservadores e adotarem um pouco certas práticas que estavam no conceito da crença dos judeus. E aí começou a confusão, porque eles achavam que Paulo não podia pregar para os gentios, ou seja, para aqueles que nem tinham ideia do Deus único, né? Enfim, quando eles encontraram-se, né, nesse contexto aí de querelas entre o movimento cristão que nascia naquela época, João chama atenção para uma coisa, que é igualzinho o movimento que nós estamos vivendo agora. Aquele que ama a seu irmão está na luz. Ou seja, gente, nós todos estamos na luz. Nós estamos trabalhando em prol da nossa renovação espiritual com base na doutrina dos Espíritos. E nele não há escândalo. Isso quer dizer o quê? Que uma vez que a gente já abraçou a doutrina dos Espíritos, não pode haver escândalo dentro de nós. E o que é esse escândalo? Ah, fulano falou isso? Ah, nossa, Beltrano falou aquilo? Não. Isso é o escândalo íntimo, interno. A indignação pelo que o outro falou, pelo que o outro fez, pelo que o outro disse. A ojeriza de ver tal pessoa. Então a gente tem que tomar cuidado. Olha, há mais de 2000 anos o movimento cristão passou pelo mesmo que nós estamos passando agora. E aí vem Paulo arrematando isso, falando que vós sois cartas do Cristo, assim como nós também somos. Ou seja, todos são cartas do Cristo, cartas vivas. Nós somos cartas vivas
de Jesus. E essa carta viva, ela não está escrita por fora, na pedra, no papel, no livro, no artigo do blog, lá na mensagem. Não, ela precisa estar escrita nas tábuas de carne do coração. Isso quer dizer o quê? Que a doutrina não tem que ficar aqui só no campo do pensamento, da razão. Ela precisa virar experiência vivida, emocionada, adquirida. E aí nós vamos escrever a doutrina nas tábuas do nosso coração. Nós ainda estamos lutando, gente, para poder chegar nisso. Se vocês verem as informações aí que Maria Modesto Cravo e Irmãs Dufour e o próprio Dr. Inácio trazem nas obras da editora Dufour, os espíritas são os que desencarnam mais complicados dentre todos os cristãos que desencarnam complicados. Tá? O Hospital Esperança ele tem por objetivo atender a todos os cristãos falidos, de todas as religiões. Tá? Mas os que dão mais trabalho do lado de lá são os espíritas, porque são os mais arrogantes, os mais exigentes, os mais convencidos de que eles são o bambambam da balachita. E posso falar com vocês? Somos não. Então que a gente vai adquirindo essa consciência, né, que compete a cada um de nós, né? Aquele que for o primeiro será o último. Então que a gente tome cuidado, porque nós estamos buscando os primeiros lugares dentro da nossa doutrina. E aí, nosso amigo Inácio vem com esse apelo, que haja mais carinho e bondade entre nós. Isso sim é que vai fazer alguma diferença em termos de avanço espiritual. E não a forma conservadora ou renovadora de entender e praticar o espiritismo. Aqui também com letra maiúscula, espiritismo. Por essa razão, faz-se urgente e necessária uma educação emocional entre os espíritas. Trazer o evangelho para o coração demanda um autoconhecimento focado em sentimentos. Por isso que a proposta da obra é uma reflexão: mais evangelho ou divã para o movimento espírita? E aqui está a resposta: os dois. Trazer o evangelho para o coração demanda autoconhecimento focado em sentimentos. Por que autoconhecimento tem que ser focado em sentimento? Porque nós já estamos atolados até a raiz do cabelo de informações e de conhecimentos. Mas ignoramos totalmente a natureza emocional das nossas ações, das nossas crenças, das nossas contrariedades, da nossa indignação. Então, que a gente busque com legitimidade o processo de autoconhecimento para entender o que está rolando aí por trás. É inveja? Uai, se for inveja, beleza. O que é o recado positivo da inveja? O recado positivo da inveja é o seguinte, você também dá conta de realizar a mesma conquista. Se for indignação, qual que é o recado da indignação? Então isso aqui está te incomodando? Verifica se na sua vida pessoal você não está agindo da mesma forma. Todas as nossas emoções, os nossos sentimentos têm um recado positivo para dar. E a gente só vai conseguir entendê-los com o autoconhecimento. E é só com o autoconhecimento que nós vamos ter realmente algum avanço espiritual na nossa reencarnação. Se não tomarmos cuidado, nós vamos desencarnar iguais ou piores do que reencarnamos. E aí nós vamos chegar complicado do lado de lá. Então, o que eu preciso fazer para mudar a minha postura? Para eu desencarnar melhor do que eu reencarnei. Beleza? Vamos lá. Renovar, na realidade, é criar polos de atração com base em pensamentos e ações que agregam, educam e fazem as pessoas se sentirem mais próximas dos ensinamentos de Jesus. Mais próximas dos ensinamentos de Jesus. Será que eu tenho feito? Será que eu estou agregando? Será que eu estou me educando? Será que eu estou ajudando pessoas a se educarem para se sentirem mais próximas de Jesus? Ninguém renova
com o poder de estratégias de convencimento intelectual. Ideias não bastam mais. Renovadores autênticos, e aqui também vamos colocar todos os trabalhadores do movimento, precisam apresentar iniciativas a respeito da mensagem de amor e do perdão, da caridade e do bem, as quais conquistem as pessoas. É aquilo que nós acabamos de falar, gente. Se nós não nos transformarmos intimamente, nós corremos o risco de estar fazendo muita ação e pouca transformação. Ok? Então, se nós não estamos conseguindo agregar valor na vida das pessoas ao nosso redor, se nós não estamos agregando valor à nossa própria vida, se não estamos nos educando e, consequentemente, educando as pessoas que estão ao nosso redor, nós não estamos ficando mais próximos de Jesus. Beleza? Então, vamos tomar cuidado, tá? Porque fazer qualquer coisa hoje em prol ou em nome da doutrina dos Espíritos, sem respeitar a mensagem do amor e do perdão, da caridade e do bem, nós não estamos fazendo nada diferente do que nós já fizemos nas outras encarnações. É isso aí. Estamos repetindo tudo de novo. Por isso que esse estudo que eu coloquei lá na frente é um apelo por concórdia. Porque sem a concórdia entre nós estamos militando no campo externo. E o interno, que é pelo qual nós vamos ter que responder depois que a gente desencarnar, está ficando esquecido. E aí a coisa não vai ficar muito boa para nós, não. Vamos lá. Eu trouxe esse versículo aqui de João, isso aqui é uma inserção minha no estudo, porque eu acho muito importante. Nós já estamos aí terminando o nosso trabalho e não dá para ficar sem refletir nesse recadinho de João no capítulo 13, versículo 34 e 35. Quando ele reporta as palavras de Jesus que nos diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Gente, pelo amor de Deus, se Jesus descer aqui amanhã, ao vivo e a cores, e ver o que é que nós estamos aprontando no movimento espírita, ele vai ficar horrorizado. Ele não vai ver discípulo nenhum, não. Tá? Porque ele não vai reconhecer em nós as pessoas que estão se amando uns aos outros. E aí ele vira para todos nós e fala: gente, vocês vão me desculpar, mas vocês estão out. Vocês estão fora da proposta. Vocês estão fora da caixa. Beleza? Então isso que vocês estão fazendo aí é movimento dos homens. Não é movimento de Deus. Não é movimento do amor. Não é para isso que a doutrina dos espíritos está chamando vocês. Porque vocês não estão se amando uns aos outros. Ah, mas é impossível amar o fulano de tal, ele é extremamente radical. É possível sim. Ah, mas fulana, Deus me livre, você viu o que ela está fazendo, o que ela está falando? Ó, independente do que ela fala ou faz, ama. Ah, mas como é que eu vou amar uma pessoa dessa? Começa perdoando. Sinceramente, aceitando o que ela está falando. Não aceitando para você viver. Não aceitando para trazer aquilo para a sua vida. Mas aceitando que ela tem o direito de se expressar daquela forma. Se o que ela fala vai agradar ou vai trazer valor, agregar valor para a vida de outras pessoas e não agregou para a sua, tudo bem. Deixa a pessoa fazer o seu trabalho. Ah, mas é um absurdo porque ela está fazendo isso ou aquilo? Cada um vai responder por aquilo que faz. Então, preste atenção naquilo que você está fazendo. Porque você só vai responder por aquilo que você mesmo faz. Se você vive para criticar, para se revoltar, para mandar todo mundo às favas, porque você não concorda com eles,
Então, meu filho, eu te pergunto, o que você está querendo para você? Ou então, minha filha, né? Falando para todos aqui. É a mesma pergunta que eu faço para mim, gente. Às vezes eu ouço coisas que me deixam com o cabelo em pé. Mas o que eu faço? Eu não permito que o escândalo entre dentro. É o que nós temos que fazer. Vai haver escândalo. Mas que o escândalo não encontre espaço na nossa vida íntima. Que a gente aprenda a se amar uns aos outros. Fica aí o convite, não só para os renovadores, nem para os conservadores, mas para todo mundo na doutrina, que a gente possa então ir para o nosso divã interno, que a gente abra espaço nas nossas reflexões para poder identificar aqueles pontos mais frágeis da nossa personalidade e que a partir dessas fragilidades a gente construa um ser humano mais amável, mais amoroso, mais autêntico no campo de ser cristão. Agradeço a todos vocês que estiveram comigo aqui nesse estudo. Se me delonguei um pouco mais, me perdoem. Estaremos preparando outros temas para o nosso próximo encontro e desejo que tudo de bom aconteça para você e até a próxima oportunidade. Beijo grande.